Olá, queridos, tudo bem? Começando mais uma semana. A reflexão de hoje traz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Romanos 15, 13. É uma oração e que assim seja para todos nós. Nessa semana, vocês vão trabalhar um pouquinho com a estatística. Isso, a estatística é o ramo da matemática que faz coleta de dados, pesquisas, e coloca esses dados em tabelas, gráficos. Vocês vão aprender a interpretar os dados que estão numa tabela. Vocês também vão trabalhar com gráficos e identificar quais são os gráficos de barras. E quando essas barras são verticais, eles também são chamados de gráficos de colunas. O gráfico de setores, conhecido também como gráfico de pizza, principalmente naquele programa do Excel. O gráfico de linhas, o gráfico de barras duplas, o pictograma. E vocês também vão aprender a calcular média aritmética. Então, tem muita coisa bacana para aprender. E o que é mais legal é que essa matéria vocês vão utilizar em todas as outras disciplinas, não é só na matemática. Então, é muito importante que você assista ao vídeo até o final, que você acompanhe as explicações dos conteúdos e depois também a professora vai trazer explicações de exemplos. Então, vamos começar a nossa aula. Até mais, meus queridos! Oi, professor! Me chamou? Chamei sim, Etesildo. Eu gostaria de propor uma atividade. Dá uma olhada. Como você faria para organizar esses quadradinhos? Sim, eu acho que empilhar todos que são da mesma cor. Muito boa ideia, Etesildo. Então vamos tentar empilhar todos os quadradinhos que possuem a mesma cor. Vamos acompanhar. Tentando organizar todos os quadradinhos azuis, os quadradinhos vermelhos e os quadradinhos amarelos, podemos concluir que nós temos 8 quadradinhos azuis, 6 quadradinhos vermelhos e 5 quadradinhos amarelos. Dessa forma, fica muito mais fácil contarmos a quantidade de quadradinhos de cada cor. Então, pessoal, uma forma simples de organizar aquela confusão de quadradinhos é empilhá-los, todos separados por suas respectivas cores. Porém, podemos representar esta quantidade através de grandes retângulos, que a gente vai ver nessa nova animação. Olha lá. Nós podemos representar essas quantidades através de barras que possuam o mesmo tamanho da pilha de quadrados. Assim, o tamanho de cada barra fará referência ao número de quadradinhos. Observem, a barra azul, a barra vermelha e a barra amarela contendo as quantidades 8, 6 e 5, respectivamente. Uma outra forma de representar é através da utilização de eixos. Os eixos podem representar as quantidades de quadradinhos e também as cores que utilizamos neste exemplo. Vamos dar uma olhada em como construir esse diagrama utilizando eixos. Vamos lá. Podemos utilizar um eixo vertical e um eixo horizontal. O eixo vertical vai representar as quantidades e o eixo horizontal, as cores. Colocamos o número 8, que faz referência à quantidade de quadradinhos azuis. O número 6, um pouco mais abaixo, fazendo referência à quantidade de quadradinhos vermelhos. E o número 5, um pouquinho mais abaixo, fazendo referência à quantidade de quadradinhos amarelos. Repara que os pontos estão à mesma altura dos retângulos. Também podemos representar essas barras através de tabelas. Na primeira coluna, colocamos as cores azul, vermelho e amarelo. E na segunda coluna, as quantidades 8 azuis, 6 vermelhas e 5 amarelas. Então, pessoal, a gente verifica que podemos representar a quantidade de quadradinhos de cada cor através de um gráfico, utilizando eixos e também através de uma tabela. Agora, vamos dar uma olhada numa atividade que vai ajudar a interpretar e a construir essa situação. Vamos lá? Atividades. Pesquisa realizada com jovens de até 15 anos revela qual mídia eles preferem para ouvir música. Repare que esse gráfico contém 4 barras. A primeira vermelha representando TV, a verde representando rádio, ao lado a amarela representando o celular e a rosa representando o computador. Letra A.
Qual é a mídia preferida por eles para ouvir música? Nós podemos reparar no gráfico que o rádio é a barrinha mais alta de todas, portanto, é a que representa a maior quantidade de votos. Sendo assim, a mídia preferida para ouvir música é o rádio. Letra B. Quantas pessoas responderam que preferem o computador? Nós podemos reparar que a barra representante do computador é a barrinha rosa, que sobe até o número 120 em relação ao eixo vertical. Sendo assim, 120 pessoas responderam que preferem o computador. Letra C. Quantas pessoas foram entrevistadas nesta pesquisa? Nós podemos verificar que a TV foi escolhida por 90 pessoas, o rádio por 135 pessoas, que é a altura máxima atingida por essa barra. O celular foi escolhido por 75 pessoas e o computador escolhido por 120. Portanto, o total de pessoas entrevistadas representa a soma de todas essas quantidades. 90 mais 135 mais 75 mais 120, totalizando 420 pessoas entrevistadas. Letra D. Complete a tabela de acordo com as informações do gráfico. Mais uma vez, colocamos na primeira coluna as mídias TV, rádio, celular e computador. E na segunda coluna, o número de pessoas. TV representam 90 pessoas, rádio 135, celular 75 e computador 120. Então, pessoal, verificamos através deste exercício como interpretar gráficos de barra e como transferir os dados desse gráfico para uma tabela. Agora, eu deixo o exercício para vocês. Vamos lá! Agora é com você! Uma pesquisa pretendeu analisar o número de pessoas pertencentes a cada grupo sanguíneo. Reparem no gráfico que tem os 4 tipos sanguíneos: A, B, AB e O. Letra A. Qual é o grupo sanguíneo de maior incidência? Letra B. 4 entrevistados pertencem ao mesmo grupo sanguíneo. Qual é este grupo? Letra C. Quantas pessoas foram entrevistadas? E letra D. Construa uma tabela que represente os dados contidos no gráfico. Vamos que vamos, galerinha animada dos sextos anos. Exemplo 1. O denominado Índice de Massa Corpórea, IMC, é um dos critérios utilizados para classificar os indivíduos segundo seu peso e sua altura. E aí entra uma conta de matemática bem legal. Esse IMC ele é calculado pela divisão do peso de uma pessoa, em quilogramas, pela medida de sua altura, em metros, elevada ao quadrado. Lembra que vocês aprenderam em potenciação que quando está elevado ao expoente 2, é elevado ao quadrado. Mas aqui não vai ter que ser feito cálculos, porque aqui a gente, na verdade, temos o objetivo de trabalhar tabelas. Então, veja, aqui é o título da tabela, tá? Então, quando vocês observarem, normalmente a tabela possui título, tá? Então, aqui é o título da tabela. Vamos acompanhar aqui a tabela, ó. Classificação é uma tabela de 2 colunas, né? Então, a primeira coluna traz a classificação, a segunda coluna traz o índice de massa corpórea, o IMC, tá bom? Então, vocês vão observar o seguinte, se naquela continha que a professora citou agora há pouco, a resposta for abaixo de 18,5, quer dizer que a pessoa está abaixo do peso. Se a continha der de 18,5 a 24,9, quer dizer que a pessoa está com o seu peso normal. Se a continha der de 25 a 29,9, quer dizer que a pessoa está com sobrepeso. Se o resultado da continha for 30 a 34,9, é obesidade de grau 1. E se o resultado daquela conta for de 35 a 39,9, é obesidade de grau 2. E se for maior ou igual a 40, aí já é a obesidade de grau 3 ou mórbida. É aquela que requer, inclusive, aquela cirurgia, chamada cirurgia bariátrica. Mas, enfim, vamos agora o que o exercício está pedindo pra gente, tá? Então, presta bastante atenção e depois vai ter exercício para você fazer, tá bom? Letra A. Vamos aqui, ó, acompanha com a professora. Qual é o assunto tratado na tabela? O assunto normalmente vem no título da tabela. Estão vendo aqui? Tá?
Quando não tiver título, você precisa olhar o que traz as colunas da tabela para você colocar esse assunto, tá bom? Só que normalmente tem título. Então, diante disso, letra A é sobre as categorias de nível de peso padrão associadas às faixas de IMC adulto. Veja bem, isso aqui tudo que a gente está falando é para adultos, tá bom? Continuando. Letra B. Onde os dados presentes na tabela foram obtidos? Como assim, professora? Não é colocar aquilo que quer? Não, claro que não. Lembra que no comecinho da aula a professora falou que estamos trabalhando com a estatística. A estatística ela é responsável por coleta de dados, por fazer pesquisas. Então, isso aqui foi feita uma pesquisa, foi coletado dados aqui para poder serem apresentados nessa tabela para a gente. Então, quando pergunta, presta bastante atenção, sexto ano, quando pergunta onde esses dados foram obtidos, você vai ter que procurar a fonte da tabela. A tabela precisa vir com uma apresentação de fonte, nesses casos de saúde, por exemplo, né? Então, aqui, realmente, ó, olha aqui onde está a fonte. Fonte, estão vendo aqui? OMS, que significa Organização Mundial de Saúde. E, normalmente, vem também o local da internet de onde foi retirado, tá bom? Aqui ninguém perguntou nada, mas eu estou explicando para vocês que aqui é o endereço de onde foi retirada a informação e vem também quando essa informação foi retirada. Então, quando que a professora pesquisou isso? Também está aqui, ó, ok? Mas não estão perguntando isso, só estou explicando para você, tá bom? Continuando. Então, letra B, resposta, foram obtidos na Organização Mundial de Saúde. Letra C. Existem outras maneiras de apresentar os dados? Será? Quais? Existe sim, pode ficar tranquilo. Quais são essas outras maneiras? Em gráficos, né? Então, isso que a gente está vendo aqui na tabela pode ser colocada num gráfico, por exemplo, um gráfico de barras. Aí, as barrinhas vão ser colocadas para apresentarem esses números que estão aqui, tá? Então, vai ser feito um eixo horizontal, né, que é o deitado, e um eixo vertical, tá? Então, aí, as barrinhas serão distribuídas diante deste eixo horizontal, seguindo as informações aqui da tabela, tá? Pode também, inclusive, através do pictograma, que é aquele gráfico que vem desenhos, tá bom? Letra D. Se dois amigos calcularam seus IMCs e chegaram aos resultados de 35,5 e 19, então são dois amigos. O primeiro, 35,5 e o segundo, 19. Podemos afirmar que eles, respectivamente, ou seja, nessa ordem, estão na faixa de... Vamos voltar aqui na tabela para vocês acompanharem com a professora? Então, o número 35,5 e 19. 35,5, vamos aqui na tabela. Aqui, ó. De 35 a 39,9 é essa faixa aqui que nós vamos olhar. 35,5 se enquadra aqui, que é obesidade de grau 2. E 19 está aqui nessa faixa, nessa linha da tabela. 18,5 até 24,9, que é o peso normal. Então, bora lá procurar a alternativa? Aqui está ela, tá? Obesidade de grau 2 e peso normal. Ok, sexto ano. Segundo exemplo. A tabela abaixo mostra o valor que Marcos conseguiu guardar de segunda a sexta-feira de uma determinada semana. Observa a tabela. Então, eu tenho aqui, nessa coluna, os dias da semana, tá vendo? Ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E nessa outra coluna, eu tenho os valores em reais que o Marcos conseguiu guardar, tá bom? Então, aqui está, ó, na segunda-feira ele guardou R$ 7,80, na terça R$ 3,80 e assim por diante, sendo que o dia que ele menos guardou foi na sexta. Por que será, hein?
Deve ter ido na lanchonete e gastou, né, prof? É, mais ou menos isso, né? Ah, mas sexta-feira merece, né, gente? Fala a verdade. Bom, aí vem a primeira pergunta. Letra A. Quantos reais Marcos conseguiu guardar nessa semana? Muito fácil, né, meus queridos? A gente vai somar todos os valores que estão aqui na tabela, ok? Aqui, ó, a conta ao lado, ó. 7,80 mais 3,80 mais 8,50 mais 9,50 mais 2,40, o que resulta em 32. Então, resposta aqui da letra A. Marcos conseguiu guardar R$32 durante toda a semana. Muito bem, Marcos. Que legal. Parabéns para você. Vamos lá. Letra B. Em média, qual valor Marcos conseguiu guardar por dia? Pessoal, aqui ficou desconfigurado. Mas a professora vai explicar, tá bom? Primeiro eu quero falar para você de média. Como que nós encontramos a média aritmética? Ou apenas média, tá? Quando você ouvir média, você já sabe que é a média aritmética. Por quê, prof? Tem outras? Tem outras que vocês irão aprender no próximo ano, tá bom? Mas agora, vou voltar a falar aqui da média. Como que a gente encontra? Basta a gente adicionar, ou seja, somar, né? Fazer aquela continha que você fala, conta demais, né? Somar os valores que foram apresentados, né? E depois dividir o resultado, tá bom? Então, olha, mas dividir por quanto, professora? Pela quantidade de valores adicionados. Como assim? Vamos voltar aqui que eu vou te explicar. Ó, quando a gente somou aqui, tá vendo? A gente pegou o valor de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que vocês viram aqui, ó. Tá, ó. Aqui na tabela. Beleza? Aí, a gente tem que ver o seguinte, quantos valores nós somamos? 5, exatamente. Então, para encontrar a média, você vai pegar o resultado dessa soma, tá vendo aqui? Então, você primeiro vai somar. Perfeito. Aí, para achar a média, você vai pegar o resultado da soma e dividir pela quantidade de itens que você somou. Então, você somou 5 itens. Por isso que aqui, ó, é 32 dividido por 5. Prof, então se fosse 7 dias, era para você dividir por 7, certo? Então, primeiro você tem que ver por quantos itens, primeiro você tem que ver quantos itens você somou. E depois você vai dividir de acordo com essa quantidade de itens que você somou. É muito simples achar a média, tá bom? Então, aqui, 32 dividido por 5. Tem 32 no tabuado do 5? Não, mas tem o 30. Isso. Ficou separado, mas você vai entender. Então, aqui, ó. 6, tá vendo? Vezes 5, 30. Olha o 30 aqui. Aí, 32 menos 30 sobra 2. Isso. 2. É possível, pensa direito, é possível dividir o 2 pelo 5? Não, né, prof? O 2 é menor. Isso. Mas você já aprendeu que quando não é possível dividir, o que mesmo você faz? Acrescenta o 0. Isso. Então, olha aqui, ó. Acrescentamos o 0. Então, agora a gente não tem 2. Agora, na verdade, a gente tem 20. E, ao acrescentar o 0 pela primeira vez, o que fazemos lá no quociente, lá no resultado dessa divisão? Colocamos a vírgula. Isso, tá lembrado da nossa aula, né? Faz pouco tempo que a gente trabalhou divisão com números decimais. Na verdade, divisão de natural por natural com quociente decimal. Quociente com vírgula. Muito bem, colocamos a vírgula. Agora ficou fácil. Na tabuada do 5, tenho 20? Sim! 4 vezes 5 é exatamente 20. 20 menos 20, 0, ela é exata e você descobriu aqui, com isso, você conseguiu descobrir o resultado da nossa perguntinha. Marcos conseguiu guardar, em média, R$ 6,40 por dia. Isso aí, meus queridos.
Até a nossa próxima explicação de exemplos. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Fica aí para vocês, então, a lista de exercícios. Façam com bastante cuidado. A professora está muito feliz. A professora quer agradecer com todo o coração, com muita alegria, a participação de vocês. Nossa, quanto tempo já estamos dando aula dessa forma. Estamos no ensino remoto. E a professora agradece a esses alunos que se dedicaram desde o início e que estão aí, estamos chegando na reta final, não é verdade? Mas que estão firmes, mesmo cansados, mas continuam fazendo as atividades. Parabéns, continuem assim, tá? Lembrando mais uma vez que a aprendizagem, ela aconteceu. Ela aconteceu de uma maneira diferente, mas ela aconteceu. Então, que você nunca se esqueça disso. Que a gente pode sim se reinventar, basta querermos. Então, se tiverem dúvidas, podem enviar no PV. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Beijos, tchau, tchau!